Pensa em riqueza é um clássico. Todo mundo sabe. Mas como é que a gente pega aquelas lições e transforma em ação de verdade, no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Sem enrolação, vamos direto aos passos práticos que podem, de fato, mudar o jogo. Pensa comigo, o que figuras como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie realmente tinham em comum? Napoleon Hill dedicou 20 anos da vida dele para responder isso, estudando essa gente de perto. E a descoberta dele foi surpreendente. Não era sobre sorte, nem só sobre talento. Existia um método, uma espécie de fórmula que, segundo ele, qualquer pessoa pode usar. Então pode esquecer os resumos longos. O que a gente tem aqui é um guia prático, um verdadeiro roteiro. Vamos focar nos 6 passos que são essência para transformar uma ideia em riqueza de verdade. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo tal grande segredo do Carnegie. O Hill não entrega ele de bandeja, não. Ele está meio que escondido em cada capítulo, esperando que a pessoa esteja pronta para sacar. Mas, em resumo, a ideia é a seguinte. Os nossos pensamentos, quando a gente mistura eles com um propósito claro e um desejo que queima por dentro, eles têm o poder de se transformar em realidade física. É isso. O pensamento vira coisa. E o primeiro passo prático é esse aqui. Transformar um eu queria em um desejo ardente. É um estado mental onde não existe plano B. Sabe aquela história do general que chega numa terra nova para conquistar e manda queimar os próprios navios? É isso. Ou a gente vence ou a gente vence. Sem essa intensidade, o motor nem liga. E aqui está a receita do bolo, a fórmula para transformar esse desejo em grana. São 6 passos bem diretos, feitos para programar a nossa mente para o sucesso. Primeiro, defina o valor exato. Segundo, o que você vai dar em troca. Nada vem de graça. Terceiro, coloque um prazo final. Quarto, crie um plano, mesmo que não seja perfeito. Quinto, coloque tudo isso no papel. E sexto, leia em voz alta. Todo dia, de manhã e de noite, já se imaginando com a coisa feita. Mas ter um plano no papel não adianta nada sem fé, sem acreditar de verdade. E a autossugestão é a ponte para isso. É o trabalho de convencer a nossa mente subconsciente de que aquilo já é real. É visualizar, é sentir, é viver como se já tivesse acontecido. É essa convicção que alimenta a nossa ação e, acredite, começa a atrair as oportunidades certas. E essa frase resume tudo perfeitamente. A vitória acontece primeiro dentro da nossa cabeça. A batalha de verdade não é contra o mundo lá fora, é contra a nossa própria dúvida. Se alguém acredita que pode, de verdade, já está com meio caminho andado. Simples assim. Certo, a gente tem o desejo, tem a crença, e agora? Agora a gente precisa de um plano para fazer a coisa acontecer. E todo grande plano, sem exceção, nasce na nossa imaginação. O Hill diz que a gente tem 2 ferramentas bem poderosas na mente para transformar ideias em coisas concretas. Pensa assim, ó. A imaginação sintética é como montar um quebra-cabeça com as peças que a gente já tem. A gente pega o que já sabe, nossas experiências, e organiza de um jeito novo. Já a imaginação criativa, essa é diferente. É como receber peças novas do nada. É de onde vêm os estalos, as ideias geniais. A gente precisa usar a primeira para organizar e a segunda para inovar. Um exemplo perfeito disso é a história da Coca-Cola. O cara que comprou a fórmula, o Asa Candler, não foi quem a inventou, mas ele adicionou um ingrediente que o inventor não tinha, a imaginação. Foi o plano visionário dele, a imaginação dele, que transformou uma bebida vendida numa farmácia em um império global. Agora a gente entra num ponto crucial, a persistência. Porque a vida não liga para desejos. Ela responde a planos bem definidos, com um desejo forte por trás, e que são executados com persistência. Todo mundo vai encarar uma derrota temporária. Isso é normal. O fracasso de verdade só acontece na hora que a gente desiste. A história do R.U. Darby é daquelas de doer, mas que ensina muito. Ele estava minerando, cavou, não achou nada e vendeu tudo. O novo dono, só por curiosidade, contratou um engenheiro que disse: cava só mais 1 metro. E lá estava o ouro. A 1 metro de onde o Darby parou. A lição é brutal e clara. O sucesso, muitas vezes, está logo depois do ponto em que a maioria das pessoas desiste. Ou pega o exemplo do Henry Ford. Os engenheiros dele falaram que era impossível fazer um motor de 8 cilindros numa peça só. A resposta dele foi direta: fiquem aí até conseguirem. Eu quero e eu vou ter. E o que aconteceu? Eles conseguiram. A persistência dele simplesmente não aceitou o impossível como resposta. Agora, faz essa pergunta para si mesmo com sinceridade. O que você faria se tivesse 100% de certeza que não ia dar errado?
A resposta para essa pergunta geralmente aponta para o caminho que a gente realmente quer seguir. É um teste de fogo para nossa persistência. A gente está parando por um obstáculo real ou só pelo medo de falhar? E por fim, o último campo de batalha e talvez o mais difícil, o interno. Os maiores inimigos do sucesso, na maioria das vezes, não são a falta de grana ou de oportunidade. São as desculpas que a gente conta para nós mesmos. Olha essa lista, quem nunca, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse mais tempo. As pessoas que não chegam lá têm uma coisa em comum. Elas são mestres em criar álibis, desculpas perfeitas para justificar por que não conseguiram. E elas defendem essas desculpas com unhas e dentes porque foram elas mesmas que as criaram. Mas a verdade nua e crua é esta: o mundo não paga por desculpas. Ele só está interessado em uma coisa: o resultado foi alcançado? Sim ou não. Nossas desculpas, por mais justas que pareçam pra gente, simplesmente não têm valor no mercado da vida. Então é isso, a chave foi entregue. Desejo, fé, um plano, persistência e, claro, a eliminação das desculpas. As ferramentas estão todas aí. A pergunta final é bem simples, na verdade. O que vai ser construído com isso? A escolha, no fim das contas, é de cada um.